Ok. Boa noite, irmãos. Que a paz do nosso Senhor esteja com todos. É um prazer estarmos juntos. É um prazer estar aqui com vocês. Para quem não me conhece, eu sou o Júlio César, de Foz do Iguaçu, no Paraná. Então, terra onde o pastor Derek e a pastora Joana estiveram, né? E plantaram uma semente poderosa naquela terra. Eu estava ali ouvindo um pouquinho a história e feliz por estarmos juntos. Obrigado, pastores. É um prazer, né, trazer um pouco do calor daquela terra para vocês. Que Deus abençoe. Estou muito feliz mesmo, crendo que eu sempre digo que Deus ele prepara momentos, lugares, encontros, porque assim eu não tinha programado de estar aqui, não estava na minha agenda estar aqui, mas tudo que aconteceu, a nossa vinda para cá, foi muito de Deus. Deus preparou esse tempo para nós estarmos aqui. Então estou muito feliz de conhecê-los, feliz de estar aqui para compartilhar um pouco da palavra de Deus com vocês. Para quem não me conhece, ou talvez nunca tenha me acompanhado aí nas redes sociais, eu sou casado com essa linda mulher, a Osana sem H, arcanjo, muito de Deus. Não precisei nem orar para saber que era de Deus, né? E nós estamos comemorando 21 anos de casados, e eu trouxe ela para conhecer também a Inglaterra junto comigo. Estamos pisando nessa terra de maneira profética, tem sido muito bom, um tempo precioso juntos. Temos um casal de filhos que ficou no Brasil, o Júlio César, que tem 15 anos, 1,91 m, e a Maria Eduarda, que tem 17 anos, 1,76 m. Eu falo da altura deles porque eles são bem altos. São uma bênção e ficaram lá no Brasil, estão sendo bem cuidados. E aprove Deus nós estarmos juntos nesse tempo, comemorando 21 anos de casados. Eu sou escritor, antes de ser um pregador da palavra, eu sou escritor. E eu sou muito conhecido, eu sou mais conhecido pela escrita do que pelas ministrações. E eu sempre digo que o que tem aberto as portas para o meu ministério no Brasil é a minha escrita. Meus textos têm alcançado mais de 30 milhões de pessoas todos os meses nas redes sociais. E eu escrevi 2 livros e era para mim ter trazido os livros para cá, mas o meu TDAH impediu da mala com os livros chegar. Eu entrei no carro junto com o Juliano e a mala com os livros ficou. Mas ele vai, né, a gente vai até agora Londres, eu estou hospedado lá, e eu vou pedir para despachar alguns livros para cá, para que vocês possam ter acesso. Eu escrevi 2 livros, esse eu lancei o ano passado e esse eu lancei esse ano. O que eu lancei o ano passado eu tive a oportunidade, pastor, de ministrar muito sobre a águia. Eu tenho até um clube, uma linha de transmissão no Instagram chamado Clube da Águia. E eu falo muito sobre desenvolvimento pessoal à luz da Bíblia. E eu sempre digo que o desafio não é receber uma palavra da parte de Deus. O desafio é tomar posse dessa palavra. Tem pessoas que acreditam que quem tem promessa não morre. Mas isso é uma heresia. Muitas pessoas que já morreram com as promessas. Não tomaram posse delas. Porque entre receber uma palavra e tomar posse dessa palavra, existe uma diferença muito grande. E para tomar posse dessas promessas, nós precisamos se posicionar. E a pergunta que fica é como se posicionar para tomar posse das promessas de Deus. E eu falo sobre isso nesse livro, Coragem para alcançar o impossível. Como tomar posse das promessas de Deus? Isaías, no capítulo de número 40, verso 31, ele diz que os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como de águia. Isaías diz que esperar no Senhor renova as forças.
Só que a nossa sensação é que esperar no Senhor mina as nossas forças. O que muda? Parece antagônico, parece uma forma diferente de pronúncia de Isaías, porque ele está levando para um outro lado, dizendo que esperar no Senhor renova as nossas forças. Por que renova? Porque existe uma forma certa de esperar, uma forma certa de se posicionar. Porque quando nós se posicionamos de maneira correta, nós alcançamos as promessas de Deus. Isso está nesse livro, Coragem para Alcançar o Impossível. O outro livro, eu tive a oportunidade de escrever esse livro com a maior editora cristã do Brasil, a editora Vida, a maior editora evangélica do Brasil. E esse livro chama Governe a Sua Mente. Você já percebeu que existem pessoas que têm um potencial incrível, mas não conseguem avançar? E existem pessoas que às vezes não têm o potencial que aquela pessoa tem e consegue avançar. Qual é a diferença? É o autogoverno. A Bíblia fala muito sobre isso. José, por exemplo, antes de governar o Egito, ele passou por um processo para aprender a se governar. Porque mais importante do que exercer governo em um território ou em uma geografia é se governar. Isso tem a ver com a mente. Eu fiquei preso num elevador na cidade de Feira de Santana, na Bahia. E eu fiquei traumatizado com o elevador. Até hoje, a experiência do elevador para mim é traumática. Eu me arrepio todo, eu fico todo preocupado, a minha esposa vê, eu fico conversando com ela, preocupado com o elevador. Porque a gente tem medo. Quando passamos por uma experiência traumática, a gente teme reviver aquela experiência traumática. Mas eu consegui vencer, entendendo como funciona a minha mente. Joyce Meyer escreveu sobre a mente como um campo de batalha. Ela fala sobre isso em um best-seller que esparramou foi distribuído em várias nações. Mas Deus me deu o entendimento que a mente também é um jardim. E todo jardim tem uma serpente disposta a entrar nela. Ou seja, existem coisas que estão acontecendo na sua mente, mas não estão acontecendo em lugar nenhum. A sua mente é uma fábrica de mentiras. A sua mente é uma fábrica de inverdades. Como governar a nossa mente? Lembra de Jeremias, quando ele diz, em meio a uma crise existencial, ele disse, eu quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Eu quero trazer à memória. Ele está sendo intencional. Eu quero afastar tudo aquilo que me afasta de Deus e ficar somente com aquilo que me aproxima de Deus. Governe a sua mente, supere fortalezas e alinhe seus pensamentos à vontade de Deus. Esses 2 livros eu vou deixar depois disponíveis para vocês e eu tenho certeza que vocês vão ser grandemente abençoados. Quem quer ouvir uma porção da palavra de Deus? 2 Reis, capítulo de número 6, verso de número 1. 2 Reis, capítulo de número 6, verso de número 1. 2 Reis, capítulo de número 6, verso de número 1. 2 Reis, capítulo de número 6, verso de número 1. Texto muito conhecido, quem achou, diga amém. Amém. 2 Reis, capítulo de número 6, verso de número 1. Segundo livro dos Reis, capítulo de número 6, verso de número 1. Agora eu vou sair. Diz assim, os membros da comunidade dos profetas disseram a Eliseu, como vês, o lugar onde vivemos contigo é pequeno demais para nós. Vamos ao Rio Jordão, onde cada um de nós poderá cortar um tronco para construir ali um lugar para morar. E Eliseu disse, podem ir. Verso 3. Então um deles perguntou, não gostarias de ir com os teus servos? E ele respondeu, sim. Verso 4. Então Eliseu acompanhou, foram ao Jordão e começaram a derrubar árvores, e você diz amém. Amém. Eu quero falar essa noite, nesse tempo que eu tenho, sobre crescimento e expansão. Como viver
um crescimento. Mas não só isso, como gerar crescimento no reino de Deus. O texto que nós estamos aqui, que nós lemos e que estamos diante dele, ele fala sobre um tempo na vida do profeta Eliseu, onde houve um crescimento muito grande. Eliseu, todos nós sabemos que ele foi discípulo de Elias. Ele é a continuidade do legado de Elias. Elias foi um grande profeta, um dos grandes profetas da Bíblia. E o profeta Elias, ele recebeu de Deus a vocação profética, não só como um profeta que ouvia a voz de Deus e passava o querer de Deus para o povo, que essa era a função do profeta. Mas Elias também recebeu da parte de Deus o exercício ou a função de mentorial, de discipular alguns profetas. Então Eliseu, ele não era só alguém que ouvia a voz de Deus e transmitia a voz de Deus. Porque nesse tempo todos sabemos que Deus falava com algumas pessoas específicas, denominados profetas. E Elias foi esse homem que recebeu a vocação profética, que ele surge num tempo de crise, onde a nação era governada por um casal de reis muito perversos, que se afastaram de Deus, que não ouviam a voz de Deus, Acabe e Jezabel. E a Bíblia diz que Elias, ele fundou algumas escolas proféticas, algumas espécies de escolas teológicas. E essas escolas era onde ele ensinava o povo a ouvir a voz de Deus. Ele ensinava muitos alunos a ouvirem a voz de Deus. E o que estava acontecendo? Qual era o movimento que estava acontecendo nessa época aqui? As mães, os pais sonhavam que os seus filhos também fossem profetas. E eles estavam trazendo até Elias os seus filhos para aprenderem a vocação profética. E a Bíblia diz que Elias, ele exercia essa função pedagógica de ensino. E dentro dessas escolas teológicas, um aluno se destacou. O nome dele era Eliseu. Eliseu se destaca nessas escolas teológicas e ele não era conhecido pelo nome, mas pelo serviço que ele prestava. Porque todos ali nas cercanias ou nas redondezas sabia que havia um aluno ali que jorrava água na mão do profeta Elias. Ou seja, ele era aquele que servia Elias o tempo todo. Toda a movimentação de Elias era seguida por Eliseu. Onde Elias estava, Eliseu estava junto. Movimentações geográficas foram feitas por Elias na companhia de Eliseu. Até que um dia Elias lançou um desafio sobre Eliseu. Ele olhou para Elias e disse, Eliseu olhou, melhor dizendo, lançou um desafio sobre Elias. Eu quero porção dobrada do seu espírito. Ou seja, o discípulo estava querendo ser maior do que o seu líder. Se fosse em alguns lugares que nós conhecemos por aí, ou se fosse perto de alguns líderes que nós conhecemos, que nós já tivemos o prazer de conhecer, esse líder se sentiria ameaçado. Porque existem pessoas que ninguém pode crescer perto dele. Ninguém pode desejar ser maior do que ele. Só que Elias, além de um mentor e de um discipulador grandioso, Elias também olhou para Eliseu e via em Eliseu um potencial muito grande. Então ele olha para Eliseu e diz assim, se você me ver subir, se você me ver sendo tomado da terra, assim vai te acontecer. E exatamente isso aconteceu. A Bíblia diz que Elias sobe aos céus num redemoinho, e quando ele sobe aos céus, a capa de Elias recai sobre Eliseu. E agora Eliseu tem a missão de continuar o legado de Elias. Ele tem a missão de dar continuidade ao legado de Elias. E Eliseu agora é o mentor desses alunos.
Na mesma escola que ele foi discípulo, ele agora é o professor. Na mesma escola que ele foi discípulo, ele agora é o mentor. E o texto nos diz, se puder colocar para mim novamente o texto de 2 Reis, capítulo de número 6, que o lugar estava ficando pequeno. Observe, eu quero caminhar com você na Bíblia essa noite, nesse tempo que eu tenho. Os membros da comunidade dos profetas disseram a Eliseu. É interessante que os membros da comunidade foram dizer ao líder, foram dizer ao pastor da igreja. Então, primeira verdade desse texto, primeiro ensinamento desse texto, é que a visão de crescimento não partiu daqui para lá. A visão de crescimento partiu de lá para cá. Porque não foi Eliseu que trouxe um método de crescimento. Não foi Eliseu que apresentou aqui o desejo de crescer. Quem trouxe o desejo de crescer foram os membros da comunidade. Em outras palavras, os filhos dos profetas. Foram eles que desejaram crescer. E o que eu aprendo? Primeiro ensinamento aqui para nós, dentro dessa mensagem, dessa pequena reflexão. Faça crescer o lugar que te faz crescer. Eu vou repetir isso aqui. Faça crescer o lugar que te faz crescer. Nós temos a missão de se envolver com o lugar que está crescendo. Nós temos a missão, precisamos ter o desejo de se comprometer com o lugar que Deus está fazendo crescer. E quando eu chego aqui, eu entendo por que Deus colocou no meu coração essa ministração. Porque eu estou vendo pessoas que se envolveram com o crescimento dessa obra. Porque uma obra grandiosa ela não pode ser construída sozinha. Uma obra grandiosa é construída com pessoas que servem, com pessoas que se envolvem, com pessoas que se comprometem. E eu quero liberar uma palavra profética sobre esse ambiente. Deus fará crescer esse lugar através da sua vida. Vou repetir que é para você pegar essa palavra no seu espírito. Deus fará crescer esse lugar através da sua vida. Quem crê, diga amém. Amém. Faça crescer o lugar que te faz crescer. Os membros da comunidade estão crescendo. Aí você me pergunta, por que eles estão crescendo, pastor? Porque eles entenderam. Existe um nível de entendimento aqui. Mas como assim? Porque há uma cultura de crescimento. E onde existe cultura do crescimento, onde existe cultura de crescimento implantada, todos têm o desejo de crescer. E como é implantada uma cultura de crescimento? Com uma mudança de mentalidade. Quando existe mudança de mentalidade, existe crescimento. Eu quero ler um texto com você, Mateus capítulo de número 13, verso 19, se você puder abrir. Mateus capítulo de número 13, verso 19, um dos textos que eu mais amo. Evangelho de Jesus, segundo escreveu Mateus capítulo de número 13, verso 19. Quem está comigo na mensagem, diga amém. Amém. Olha o que Jesus diz. Palavras de Jesus. Quando alguém ouve a mensagem do reino e não... Quando alguém ouve a mensagem do reino e não... Então Jesus está dizendo que tem alguém ouvindo a mensagem do reino, mas não está? Então é possível ouvir a mensagem do reino e não entender. Porque o que muda a nossa mentalidade não é o quanto da mensagem a gente ouve, mas o quanto da mensagem nós... É isso que muda a sua vida. Jesus está dizendo, essa é a palavra de Jesus inaugurando a mensagem da parábola do semeador. Jesus está introduzindo a parábola do semeador. E ele está deixando claro que o que gera transformação não é ouvir a mensagem, é entender. Então, mais importante do que a mensagem que você ouve é a mensagem que você... Aí eu te pergunto, você que está aqui, o que você tem entendido? O que você está fazendo aqui? Por que você faz o que faz?
Por que você está comprometido com isso? O crescimento no reino de Deus não começa na geografia ou no ambiente. O crescimento no reino de Deus começa de dentro, e o reino de Deus se move com uma mudança de mentalidade. Nós só podemos tomar posse daquilo que nós entendemos. E eu quero dizer para você, você não pode desfrutar daquilo que você não entende. O que isso tem a ver com o texto de 2 Reis? Tudo. Eles entenderam. Existe um nível de entendimento muito grande no ambiente. Então o que muda a nossa vida não é a mensagem que a gente ouve, é a mensagem que a gente entende. O Márcio disse aqui, nós precisamos viver esse evangelho lá fora. Porque é lá fora que os frutos irão se manifestar. O fruto do pastor Júlio César não é manifesto em cima de uma plataforma. Porque aqui na plataforma você está vendo o orador, você está vendo o meu conhecimento, você está vendo a minha dedicação ao conhecimento do evangelho. Mas o fruto você conhece onde? Na mesa. Quer conhecer os frutos de alguém? Traga para a mesa. Quer conhecer o fruto de alguém? Senta com ele na mesa. Porque é na mesa que são manifestos os frutos. Judas. Onde caiu a máscara de Judas? Na mesa. Então, ou seja, o fruto é manifesto na comunhão da mesa, no partir do pão, no dia a dia, no meu trato, na minha generosidade, no meu cuidado, no meu abraço, no meu toque, no meu afeto, no meu acolhimento. É aí que você vê meu fruto. É quando eu compro e pago, é quando eu digo sim, sim, não, não, é quando eu honro a minha palavra. Ou seja, o fruto é manifesto no caráter, não no talento. Isso é entendimento. Então você só pode tomar posse daquilo que você entende. Porque muita gente está aqui nessa terra e não está desfrutando o melhor dessa terra, porque não entende. Porque existem bênçãos da parte de Deus que só vai ser liberada para nós quando nós entendermos. Porque tem bênçãos da parte de Deus que você está desfrutando hoje? Porque você entendeu hoje. Porque se você tivesse entendido há 10 anos atrás, você estava tomando posse disso há 10 anos atrás. Ou seja, cada nível que andamos com Deus é um nível de entendimento que adquirimos. Então existe um crescimento. Como que eu sei que existe um crescimento num ambiente? Pelo nível de pessoas que estão dentro dela? Não. Existem no Brasil igrejas cheias de pessoas que não entendem nada. Porque o reino de Deus não é movido por números. A gente está aplaudindo, existem pessoas aplaudindo aquilo que Deus está reprovando. Por quê? Porque não é sobre ouvir a mensagem. As igrejas estão lotadas, por exemplo, no Brasil, de pessoas que estão ouvindo a mensagem. Mas a pergunta é, quantos estão entendendo? Porque o que muda a minha vida é o meu entendimento. E olha o que acontece quando eu não entendo. O que acontece? O maligno vem e arranca o que foi semeado no seu. Sabe o que Jesus está dizendo? Que tudo que você perdeu foi porque você não entendeu. Verdade do texto. Jesus está dizendo para nós, pastor Derek, que o que a gente não entende, o diabo rouba. Está no texto. Vem o maligno, você não entendeu. O que o maligno vai fazer? Vai roubar você. O diabo vai roubar aquilo que você não entende. Por exemplo, se eu não entender o valor da minha esposa, eu vou perder a minha esposa. Se eu não entender o valor dos meus filhos, o diabo vai levar meus filhos. Se eu não entender o valor daquilo que Deus me confiou, o diabo vai levar. Tem coisas que a gente perdeu porque a gente não entendeu. Por quê? Porque entendimento protege. Existe um cofre no reino de Deus chamado entendimento. Diga comigo, repita, me ajuda, diga comigo. Existe um cofre
no reino de Deus, chamado entendimento. Diga comigo, entendimento protege. Você tem entendido? Porque se você não entender, o maligno vai te roubar. Quantas pessoas têm sido roubadas pelo diabo porque não entenderam? Não adianta você sentar com os pastores, não adianta você sentar com alguém, esse alguém te falar de Deus, esse alguém te aconselhar, sendo que você vai levantar e vai fazer tudo ao contrário. Por que você vai fazer ao contrário? Porque você não entendeu. Então o que muda, o que gera mudança no reino de Deus é o nosso nível de entendimento. Os jovens de 2 Reis, capítulo de número 6, eles entenderam o valor de se envolver com o crescimento da obra. E eles vão agora até o profeta dizer, o lugar está pequeno. Então, primeira lição, qual é a primeira lição desse texto? A primeira lição poderosa, e disseram os filhos dos profetas, a primeira lição poderosa, nós precisamos se comprometer com o lugar que nos faz crescer. Segunda lição, o nível de entendimento é necessário para que nós venhamos desfrutar do que o reino de Deus tem preparado para nós. Entenda, você não pode tomar posse daquilo que você não entende. Volta para mim, 2 Reis 6, capítulo de número 1, por favor, verso de número 1. Não há entendimento, há esquecimento. Perfeito. E quantas pessoas têm esquecido aquilo que Deus tem, sementes que Deus plantou no coração delas? Quantas pessoas têm perdido sementes que Deus plantou no coração dele ou dela? Então nós precisamos, você que está aqui, entenda. E entendimento revela maturidade. Você já reparou que adolescente caminha num nível de entendimento? E eu não estou falando de idade. Eu não estou falando de idade. Você já reparou que quando você passa por algumas experiências e algumas dificuldades, você vai amadurecendo, e esse amadurecendo vai gerando o que em você? Entendimento. Então nós precisamos entender. Esses alunos entenderam qual foi a verdade que eles entenderam, que eu não preciso esperar alguém para crescer para que eu cresça. Eu preciso crescer. Antes do avivamento acontecer no macro, ela precisa acontecer no micro. Antes de um avivamento coletivo, nós precisamos de um avivamento individual. Antes de um avivamento coletivo, nós precisamos de um avivamento individual. Antes de pedirmos a Deus para que Ele queime os nossos corações, Ele precisa queimar o meu coração. É como John Wesley pregava, eu me ponho em fogo e as pessoas me veem queimar. Elas vêm até aqui me ver queimar, mas eu quero que vocês queimem, porque antes eu estou queimando. Então o nível de entendimento que eu ando vai fazer com que pessoas também sejam despertadas para esse entendimento. O nível de entendimento que eu ando vai fazer com que você se desperte para caminhar nesse entendimento que eu estou caminhando. Deus quer que você entenda, porque se você entender, você vai comunicar, porque o texto diz para nós, os membros da comunidade dos profetas disseram, diga comigo, disseram. Mais uma verdade, entendimento tem a ver com a comunicação correta. Se Deus está gerando crescimento no ambiente, nós precisamos comunicar de maneira única, porque Deus não é Deus de confusão. Não adianta a comunicação, nós queremos crescer, mas existe uma dissonância, a melodia não é a mesma, não existe unidade, a comunicação não é única. Nós precisamos comunicar. E disseram os membros da comunidade, todos eles estão dizendo a mesma coisa, precisamos fazer crescer esse lugar. Isso tem a ver com unidade. Escuta isso. Eu estava assistindo uma certa vez
uma reportagem no Discovery, e eu estava assistindo um documentário no Discovery Channel, e eu vi um pastor de ovelhas, e tudo que envolve ovelhas, águia, cobra, me chama a atenção. E eu fui assistir, e eu estava assistindo e eu vi um pastor de ovelhas lá nos Alpes. E esse pastor de ovelhas teve um certo momento que ele saiu batendo o cajado, não nas ovelhas, eu sei que dá vontade às vezes, mas ele saiu batendo o cajado no chão e cantando, e as ovelhas ouvem a voz do seu pastor e seguem ele. As ovelhas foram, mas algumas ovelhas ficaram distraídas comendo, porque sempre tem ovelhas distraídas. Aqui não tem, mas no Brasil tem muito. E as ovelhas se distraíram comendo, de repente o rebanho foi. Quando elas perceberam que elas ficaram ali 3 ou 4 ovelhas, elas pararam de comer e começaram a correr atrás do rebanho. Mas ficou uma sozinha. Sempre tem a distraída das distraídas. Essa é a pior. De repente ela notou que ela estava sozinha. E ela olhou, que ela viu que o rebanho já estava disperso. E ela correu. E o narrador ali do Discovery, ele estava dizendo, não era uma ovelha correndo, era um leopardo. E ela correu muito rápido, mas muito rápido, com toda a força possível. E o narrador disse, porque ela precisa da proteção do rebanho. Sabe o que Deus me revelou? Que ovelha sozinha não tem força. A força da ovelha está no rebanho. Não existe igreja sozinha, não existe eu ser igreja sozinho. Nós somos igrejas. Nós somos igreja. Eu sozinho não sou igreja. Por quê, pastor Júlio? Porque um braço não pode dizer que ele é corpo se ele não está enxertado no corpo. Um braço, ele é só membro do corpo. Se ele não estiver enxertado, ele é só um membro. Mas se ele está inserido no meu corpo, ele é corpo. Como que alguém que não congrega, não vem à igreja, pode bater no peito e dizer que é igreja? Isso não existe. Nós somos corpo de Cristo. Nós somos igreja. E se nós somos igreja, nós precisamos comunicar a mesma coisa. E o que nós precisamos comunicar? Jesus está voltando. O que nós precisamos comunicar? Aqui tem palavra de Deus. O que nós precisamos comunicar? Nessa casa vai acontecer milagres. O que nós precisamos comunicar? Nessa casa vai ter cura. O que nós precisamos comunicar? Deus está fazendo sinais e maravilhas na igreja que eu congrego. Venha comigo que você vai ver. Seja um propagador, comunique aquilo que Deus está fazendo aqui. Tem um tipo de crente lá no Brasil, eu não sei, sempre tem esse perfil em algum lugar, que ele é o portador de más notícias. Se morre alguém, ele sabe. Se fulano, aconteceu uma situação no bairro lá, que ele mora a facção, não sei, ele pega todas as notícias e vai postando no grupo do WhatsApp. Crente. Mas diz que é crente, diz. Porque um cristão verdadeiro, ele é portador de boas novas. Eu não quero saber, eu não sou propagador de desgraça. Eu sou propagador da graça. Eu não sou propagador da fofoca. Eu sou propagador daquilo que Deus está fazendo. Venha ver o que Deus está fazendo aqui. Ei, chame pessoas para vir ver o que Deus está fazendo aqui. Convide lá no seu trabalho, no seu dia a dia. E disseram, a comunicação precisa ser única. Ovelha gera ovelha. Está aqui o pastor Derek que sabe disso muito melhor do que qualquer um de nós. Quantas igrejas plantadas, quanto trabalho que foi feito através das mãos dele. Deus o usou. Por quê? Porque ele tinha uma mensagem. E essa mensagem precisava ser comunicada. Eu venho do Brasil com uma mensagem. E essa mensagem precisa ser comunicada. Seja nas ruas, seja nas praças. Eu sei que muito evangelismo será feito. Eu estava conversando hoje com alguns casais aqui, e eles dizendo do trabalho que vai ser feito no Halloween. Precisamos ir.
Vamos para as ruas, vamos para as praças. Eu sei que cada um aqui tem o seu dia a dia, tem a sua correria, cada um aqui tem os seus compromissos, mas eu só posso pedir para que Deus me priorize se eu priorizo o reino dele. Amém ou não amém? Amém. Vamos falar que Jesus está voltando. Eu estou muito preocupado nesses dias que eu estou andando na Europa, porque os meus olhos estão vendo e meus ouvidos estão ouvindo aquilo que eu ouvi de muitos amigos que me disseram sobre a apostasia desse lugar, sobre muitas pessoas, cristãos que vêm para cá e se tornam ateus, que se esfriam na fé, quando deveriam vir para cá para queimar. O Brasil já foi o maior exportador de missionários que já existiu. Recebemos muitos missionários lá, mas quantos missionários nós enviamos para várias partes do Brasil? Se Deus te trouxe aqui com um propósito, não tem a ver com o dinheiro que você vai ganhar. Não, isso não pode ser a sua primeira busca. Comunicar a mensagem é muito mais importante. Buscar primeiro o reino de Deus, a sua justiça e as demais coisas ele vos acrescentará. Cuide daquilo que é importante para Deus, que Deus vai cuidar daquilo que é importante para você. Eu vou repetir, levanta as mãos para receber de maneira profética. Deus vai cuidar daquilo que é importante para você. Deus vai continuar cuidando da sua casa, Deus vai continuar cuidando da sua família, Deus vai continuar cuidando das suas finanças, Deus vai continuar cuidando de tudo. Enquanto você está envolvido com o reino dele, quem crê aplauda, glorifica, faz alguma coisa aí. E disseram, o texto está dizendo que os membros da comunidade comunicaram que o lugar em que vivemos está pequeno. Diga comigo, o lugar está pequeno. Eu quero fazer uma pergunta, não precisa me responder. Como está o lugar que você está? Eu vou repetir para você pensar. Como está o lugar que você está? Porque Deus não faz nada por quem não quer nada. Deus só faz quando existe sede e fome. Jesus diz, quem tem sede, não é vontade de tomar água, sede. Só valoriza isso aqui quem tem, só valoriza isso e entende que isso aqui vale mais do que ouro. Só entende a riqueza disso aqui quem tem. O reino de Deus é para os sedentos, que valoriza a fonte, que é Jesus. O reino de Deus valoriza quem tem fome. Ele é o pão. Então nós precisamos ter sede, precisamos ter fome. Aí eu pergunto para você, como está o seu momento? Porque Deus só gera crescimento quando o lugar está estreito. Deus quer gerar crescimento. Por quê? Porque nós precisamos olhar para o lugar que estamos, ou para o momento que estamos vivendo e dizer, está pequeno, está estreito. O Espírito Santo não é uns arrepios que você sente num ambiente como esse. O Espírito Santo é um inconformismo que é gerado dentro de você. Quando ele diz, você pode ir além do que você já foi. Você pode tomar posse daquilo que eu tenho preparado para você. O Espírito Santo gera indignação em nós, e a indignação é o útero do crescimento. Eu vou repetir, a indignação é o útero do crescimento. Quando Deus quer gerar crescimento, Ele te deixa indignado, Ele te deixa inconformado. Não, esse lugar está bom, mas Deus pode fazer mais. Não, nós somos gratos a Deus pelo que nós temos, mas nós queremos mais. Eu amo isso. Sou grato a Deus pelo carro que eu tenho, mas eu sei que Deus pode me dar mais. Isso não tem a ver com teologia da prosperidade. Isso tem a ver com o entendimento que Deus pode fazer muito mais. Então nós precisamos crer que Deus pode fazer mais, mas precisamos entender que o lugar está estreito. Deus, Ele vai fazer você ficar em lugares estreitos. Deus vai gerar entendimento para que você compreenda que a sua mente está estreita. E sua mente precisa ser ampliada
Por quê? Porque Deus move estruturas. Deus move estruturas. Moveu ou não moveu a estrutura dessa igreja? Por que Deus moveu a estrutura dessa igreja? Porque vocês estão crescendo. E existem estruturas que não comportam gente que está crescendo. Pode ser que daqui 2, 3 anos essa estrutura fique pequena. E para onde Deus vai nos mover? Eu não sei. Para onde Deus pode mover vocês? Eu não sei. Mas Deus tem o poder de gerar movimento de estrutura. A estrutura só se move quando existe crescimento dentro de nós. Porque se nós nos acomodarmos, não vai haver expansão de estrutura. Se você colocar uma planta em um vaso e você deixar ela lá o tempo todo, duas coisas acontecem. Ou ela para de crescer ou ela morre. Às vezes você tem que tirar ela daquele vaso e colocar ela num vaso maior para que a raiz dela cresça. Então nós precisamos entender que Deus moveu a estrutura de vocês porque vocês estão crescendo. Só que esse crescimento não pode parar. E eu não estou falando só crescimento de número de pessoas. Eu estou falando de desenvolvimento, de crescimento individual. Eu estou falando de amadurecimento. Quem concorda, diga amém. Amém. O lugar está estreito. Aí eles dizem o quê? Verso de número 2. Coloca para mim. Vamos até o rio Jordão. Quem já foi ao Jordão? Uma das partes mais baixas de Israel está no Jordão. Uma das partes mais baixas de Israel está no Jordão. Tanto que Jesus, antes de começar o ministério, desceu ao Jordão. A palavra Jordão fala daquilo que desce. Então, no reino de Deus, eles estão querendo crescer, sim ou não? Existe uma palavra de crescimento aqui, sim ou não? Só que eles estão dizendo, nós vamos ao Jordão, ou seja, antes de crescer, a gente vai? Antes de crescer, a gente vai? Porque no reino de Deus, antes de crescer para cima, a gente cresce para baixo. Deus vai gerar crescimento se você tiver raízes profundas. Deus vai gerar crescimento se nós tivermos enraizados. Eles estão dizendo, vamos até o Jordão, nós vamos crescer. Eles estão falando de crescimento, o lugar está pequeno, mas nós precisamos antes descer. É por isso que crescer dói. É por isso que se a gente sentasse aqui, hoje eu tive o prazer de estar com o Juliano, com a Tati, ouvindo um pouco da história de vida deles. Hoje eu tive o prazer de estar com o Márcio, de estar com a Ju, e o que eu vi? Processo. Estrutura. Deus permite que nós venhamos ser feridos, que nós venhamos ser alcançados pela ingratidão, que nós venhamos ser alcançados pela perseguição, pela calúnia, para que nós venhamos ter raízes. Deus, olha aqui para mim, Jesus não livrou, melhor dizendo, Deus não livrou Jesus de Judas. Jesus, que era filho legítimo, vai livrar nós que somos adotados. Judas faz parte da nossa história. A ingratidão faz parte da história. Mas tudo isso te torna mais forte. Porque Deus não está preocupado com o seu conforto. Deus está preocupado com o seu crescimento. Isso aqui me pega. Deus não está preocupado com o seu conforto. Deus não te trouxe para essa cidade para você ter uma vida confortável. Deus te trouxe para esse lugar para que você cresça. Para que você amadureça. Deus não está nem aí para quem você... se você tem um carro bom, se você vai sair daqui com se você tem uma casa boa, vai sair daqui com um carro maravilhoso. Não! Deus está preocupado com a sua estrutura. Deus conhece sua estrutura. Sabe o que estás fazendo. Deus conhece a sua estrutura. E onde Deus mais trabalha na nossa vida? Na nossa estrutura.
É por isso que Deus nos tira da zona de segurança. É por isso que Deus permite os abalos sísmicos na nossa vida, os terremotos, as tempestades. É por isso que Deus permite, irmãos, olha aqui, Deus sopra vento. Lá em Gênesis 8, quando a arca, quando o dilúvio foi baixando, as águas foram baixando, baixou porque o vento de Deus soprou. E o vento de Deus sopra. Deus é perito, tem coisa na sua vida que está acontecendo que não é o diabo. É Deus. Deus permitiu. Deus está permitindo para quê? Para te moldar. Deus está permitindo por quê? Porque faz parte do processo. É necessário. Paulo, escrevendo a carta aos Filipenses, ele disse: quero, irmãos, que saibais que tudo que me aconteceu contribuiu para o crescimento do Evangelho. Paulo estava dentro de uma prisão e estava dizendo: tudo que me aconteceu contribuiu. Ou seja, tudo que nós passamos é necessário. Todas as coisas cooperam, seja elas boas, seja elas ruins. Todas as coisas cooperam para o seu bem. Então, nós precisamos compreender que crescimento tem a ver com descer ao Jordão. Deus, se você não desceu ainda, Deus vai permitir você descer. E tem gente aqui que fala: ih, pastor, já desci num nível. Senta para ouvir minha história. Senta para ouvir a nossa história. Todos nós precisamos entender que o nível da promessa de Deus é nesse nível da promessa que Ele nos fez, que Ele vai trabalhar em nós. Pastor Júlio César, como que você sabe que o que Deus tem para fazer na sua vida é grande? Pelo nível de batalha que eu enfrento. Quanto maior o nível da batalha, maior o entendimento do que aquilo que Deus vai fazer na minha vida vai ser grande. Diga comigo, vai ser grande. Aí eu te pergunto, você está preparado ou está disposto a se permitir ser moldado por Deus? Porque Deus vai te levar por uns caminhos estranhos. Deus vai te levar por uns caminhos. Eu prego para a gente aqui que Deus tem levado você para uns caminhos estranhos. Você olha e diz assim: não entendo, mas eu aceito. Eu não entendo, mas eu aceito. Como que eu sei que é de Deus? Quando eu estou indo daqui, tem um desafio enorme lá. Deus não vai colocar você numa rota confortável. Deus vai colocar você na direção dos seus maiores desafios. Como que eu sei que é grandioso o que Deus vai fazer? Pelo nível do desafio que eu enfrento. Moisés teve um mar vermelho. Josué teve um Jordão. Jesus teve uma cruz. Qual é o seu desafio? Qual é o seu desafio? Você que está comigo essa noite aqui. Qual é o seu desafio? Agora, tudo tem a ver com posicionamento. O seu posicionamento determina aquilo que você vai desfrutar em Deus. Por isso você tem que se submeter ao tratamento de Deus. Por que Deus nos leva ao Jordão? Para tratar o nosso orgulho. Lembra de Naamã? Naamã desceu quantas vezes ao Jordão? 7 vezes. Só que Naamã não queria descer por conta do orgulho. Ah, se o Espírito Santo não tivesse entrado na vida daquele moço que estava do lado de Naamã. Naamã, segundo a história, tinha feito um caminho de aproximadamente 4 dias, leproso dentro de uma carruagem. Imagina ele andando naquela viagem com as lepras balançando. Aquilo, quantas vezes a carruagem parou para ele passar ali um medicamento, pelo menos para aguentar a viagem. Ele estava fazendo o caminho tudo de volta por orgulho. Ele não queria, ele olhou para o rio Jordão e desprezou o Jordão. Ele diz: quem sou eu? Quem é o rio Jordão? Eu sou Naamã, um grande general. Os rios de Arbana, de Farfã, são muito melhores do que os rios de Damasco, são muito melhor que o rio Jordão. De repente o Espírito Santo, eu tenho certeza que foi o Espírito Santo, entrou na vida de alguém que estava ao lado de Naamã, um dos serviçais, olha para ele e diz assim: meu senhor, o senhor já caminhou até aqui, o senhor não vai descer o Jordão.
São 7 mergulhos apenas. Ele é orgulhoso, mas ele ouve, porque o pior orgulhoso é aquele que não ouve ninguém. Conhece alguém assim, não? Naamã é orgulhoso, mas ainda ouve, porque o pior orgulhoso é aquele que não ouve ninguém. Naamã ouviu o conselho e mergulhou 7 vezes. Mas eu acredito que ele começou a ser curado quando ele ouviu. Aprenda, discernimento, entendimento tem a ver com obedecer. E ele foi e mergulhou quantas vezes? 7 vezes. E saiu de lá curado. Os meninos, os profetas, estão querendo descer o Jordão. Porque crescimento no reino de Deus começa onde? Lá embaixo, na estrutura. Deus permite algumas coisas acontecerem na nossa vida para tratar com o nosso ego, para tratar com o nosso orgulho. Às vezes a gente está orando e dizendo assim: Senhor, faz a minha melhor versão vir afora. E Deus está dizendo assim: eu estou querendo resgatar a sua antiga versão. De gente que já foi mais amorosa do que é hoje, as feridas te tornaram amargo. De gente que tinha uma doçura no olhar, uma doçura no acolhimento. Hoje, não consegue mais ser dócil. Por quê? Porque foi muito ferido. Ferido pela ingratidão. A gente fica armado. Ferido porque alguém te traiu, alguém te decepcionou. Mas nós precisamos compreender que é no Jordão que a gente vê Jesus. É no Jordão que a paternidade do Eterno é manifesta, porque foi no Jordão que o Espírito desceu como pomba, e uma palavra foi liberada pelo próprio Deus: esse é meu filho amado em quem tenho. Jordão resgata a identidade. Jordão faz a gente entender quem nós somos de fato. Nós somos filhos, nós não somos bastardos, nós somos filhos. No Jordão a gente entende a nossa identidade de filho. Pode o seu pai terreno ter te rejeitado, a sua mãe terrena ter te rejeitado, mas você para Deus é filho. E quando compreendemos essa paternidade, nós fluímos na verdadeira identidade, que é a nossa identidade de filho. Precisamos compreender que nós somos filhos de Deus. Mas ser filho tem a ver com entender, com entendimento da profundeza, do lugar onde Deus quer que nós venhamos mergulhar com Ele. Vamos descer ao Jordão, onde cada um de nós poderá cortar um tronco para construirmos. Eles estão querendo construir. Eu vou construir minha vida em ti. Eu vou construir. Aleluia. Essa canção é tão poderosa. Nós precisamos ter esse entendimento que descer ao Jordão é permitir ser moldado, ser edificado por Deus. Eu caminho aqui já para fechar a ministração dizendo para você que nós precisamos ter o entendimento que todos nós aqui estamos sendo moldados por Deus, edificados. E é no Jordão que eles vão cortar um tronco para construir ali um lugar. Eles vão cortar um tronco. Então, antes de falar de construção, e aqui fica uma poderosa lição para nós. A poderosa lição que o Jordão nos faz descer, mas também fica uma poderosa lição para todos nós. Que antes de construir, eles estão querendo cortar o tronco. Ou seja, construção começa com desconstrução. No reino de Deus, antes de construir, precisamos desconstruir. E é lindo quando a gente vê Deus nos levando para esse nível de desconstrução. Já reparou que tem coisas que você lá atrás mantinha de pé e Deus falou: corta. Amizades, relacionamentos. Outro dia eu disse numa mensagem, eu disse o seguinte: sabe como eu sei que uma casa está em construção? Quando tem entulhos na frente dela.
Por quê? Porque todo mestre de obras, antes de colocar o novo, ele tira o que é velho. Desconstrução tem a ver com coisas que estão saindo para que o novo chegue. E a desconstrução de Deus dói ou não dói? A desconstrução de Deus dói ou não dói? Deus nos desconstrói todos os dias. Deus tem me desconstruído para que eu me torne um bom marido. Deus tem desconstruído minha esposa para que ela se torne uma esposa, segundo o coração de Deus. Para que eu me torne um marido, segundo o coração de Deus. Deus tem me desconstruído para que eu me torne um pastor, segundo o coração de Deus. Para que eu me torne um pregador, segundo o coração de Deus. Nós estamos o tempo todo sendo lapidados, sendo moldados por Deus. Então, eles estão falando, nós vamos construir, mas antes troncos serão derrubados. Aí eu pergunto para você que está essa noite, caminhando para fechar essa ministração. Você está preparado para ver Deus arrancando algumas coisas de você? Dói ou não dói? Ver Deus tirando amizades, ver Deus tirando alguns hábitos, nos chamando para tirar alguns hábitos, cortar alguns hábitos, se ausentar de algumas mesas. Dói ou não dói? Ver Deus nos moldando, nos desconectando. Porque todo mestre de obra, ele tira os entulhos para que o novo de Deus chegue. E eu quero encerrar dizendo para você, Deus desconstrói para colocar algo novo. Deus desconstrói para que o novo chegue. Eu vou te falar de uma experiência que eu tive que foi maravilhosa. Eu preguei na Bahia e eu ganhei um jogo da Tupperware. Quem aqui sabe o que é Tupperware? As mulheres sabem, irmão. Você que não sabe, mas as irmãs sabem. Isso dá até saudade do Brasil. O que é Tupperware, pastor Júlio? É uns potes desse tamanhozinho que vale um iPhone. Mais ou menos isso. E aquilo, irmão, cai, toma, queda em cima de queda e não quebra. E as mulheres lá no Brasil colocam aquilo na cristaleira, de tão valioso que é. Se você comer na casa dela, ela te dá o restinho da comida num pote de sorvete. Porque se você levar na Tupperware, ela vai ficar no WhatsApp o tempo todo dizendo, traz minhas Tupperware. É assim ou não é? E minha esposa ganhou um jogo. Eu estava pregando na Bahia, uma irmã chegou perto de mim e disse assim, pastor Júlio, eu tenho um presente para sua esposa. Falei, eita glória! Aí a esposa, eu levei aquele jogo, não era uma peça, era uma torre. E eu coloquei na cama do hotel aquela torre e falei, amor, você ganhou um jogo da Tupperware. E quando eu virei a câmera e mostrei, ela ficou emocionada. E eu vi que ela ficou emocionada. Eu falei assim, o que está acontecendo? E ela disse assim, não, é que eu tive uma experiência com Deus há poucos dias e Deus me respondeu. Eu falei, como assim? Ela falou assim, amor, eu abri o armário de casa, estava com um pote de sorvete, tanta vasilha velha. E ela disse assim, ela disse uma frase fantástica. Ela disse, às vezes a gente está guardando coisa velha e não percebe. Eu vou repetir. Às vezes nós estamos guardando coisas velhas e não percebemos. E ela disse que foi tirar as vasilhas velhas, que vasilhas novas começaram a chegar. Ei, às vezes você está pedindo o novo de Deus e Deus está dizendo, arruma espaço. Vou repetir, que alguém precisa ouvir essa mensagem. Às vezes você está pedindo o novo de Deus e Deus está dizendo, arruma espaço para que o novo chegue. Eu estou falando de entendimento. Gente sem entendimento fica acumulando coisas velhas. Você pode ver que gente sem entendimento, pastor Derek, ele só sabe, ele não fala do passado como aprendizado, como experiência, ele fica lembrando dos traumas do passado. Se culpando pelos erros do passado. Gente,
que fica acumulando coisas velhas é porque tem uma mentalidade velha. Quantas pessoas você conhece que a casa dele é um acúmulo de coisas velhas? Coisa velha. Aí está orando, aí vem para a igreja. Juliana está dizendo, eu quero viver algo novo. E Deus está dizendo, não vai. Acumulando coisas velhas. Gente que acumula coisas velhas nunca vai tomar posse do novo. Quer viver o novo de Deus? Arruma espaço. Às vezes o novo de Deus não vem porque não existe espaço. Às vezes o novo de Deus não chega. E eu falo para você, ela sabe disso. Às vezes no nosso guarda-roupa é um acúmulo de roupa velha. Que você fica dizendo, quando eu tiver aquele corpinho, eu vou entrar lá. E o Espírito Santo está dizendo, não vai. Aí a gente fica acumulando, a gente gosta de ver roupa velha no cabide. A gente gosta de ver a nossa casa. Irmãos, eu estou dizendo, o que é coisa velha, pastor Júlio? É coisas que não servem mais. A gente gosta de guardar o maná. A gente gosta de guardar o maná. A gente gosta de guardar as coisas velhas. E Deus está dizendo, eu tenho coisas novas. Olha isso aqui. Um templo novo para um tempo novo. Vou repetir. Um templo novo para um tempo. Eu profetizo um templo novo. Não, um tempo novo para a sua vida em nome de Jesus. O que está acontecendo aqui é um recomeço. O que está acontecendo aqui é um novo de Deus para a vida de vocês. O que está acontecendo hoje, guarda essa data, dia 18. Eu estou me sentindo tão feliz de pregar numa data tão especial para essa igreja. Por quê? Porque eu estou pregando numa data que inaugura o novo de Deus para essa casa. E eu profetizo que profetas do Brasil vão vir para cá. Não, eu estou falando de profetas com P maiúsculo, homens de Deus com H maiúsculo, vão vir para cá para ser cheio de Deus aqui. Eu profetizo em nome de Jesus que pessoas dessa cidade vão vir para cá para ver o que Deus está fazendo nesse lugar. Porque tudo que é gerado com dor, tudo que é gerado com sacrifício, tudo que é gerado com esforço, com unidade. Essa é uma comunidade que gerou isso aqui na unidade. Enquanto o Juliano estava indo me buscar, a Tati estava ligando e dizendo o que estava acontecendo aqui. De pessoas envolvidas, de pessoas comprometidas, que cuidaram de cada detalhe desse prédio. De pessoas que cuidaram do café hoje, um café maravilhoso que nós chegamos aqui e vimos. Isso é Deus se manifestando através de vocês. Porque o reino de Deus é um reino de serviço. E vocês foram chamados para servir uns aos outros. Então, quando nós não servimos a estrutura. É a estrutura que nos serve. Vou repetir isso aqui. Vocês não foram chamados para servir essa estrutura. É muito lindo. É um prédio histórico. Tantos anos. Eu respeito isso. É maravilhoso. Mas tudo isso aqui está aqui para não servir. A gente não serve a estrutura. A gente serve pessoas. Eu preciso deixar isso aqui evidente. Nós não estamos aqui servindo os prédios, não. Eu estou indo servir a igreja, estrutura, instituição, não. Nós estamos aqui servindo uns aos outros. E o que eu vi aqui foram pessoas servindo uns aos outros. Então sirvam cada um de vocês com alegria. Aprendam cada vez mais a se envolver, a servir, a abrir mão para que isso aconteça. Eu quero louvar a Deus por esse tempo, porque esse é um tempo de coisas novas para a sua vida. Você vai desfrutar do crescimento que essa casa está vivendo. Vocês vão desfrutar do crescimento que essa casa está vivendo. O que Deus está movendo nessa casa vai ser expandido até as suas finanças, vai ser expandido ao seu lar, à sua família. Você vai ser curado aqui, você vai receber palavras nesse altar profético, onde muitos profetas já liberaram palavras proféticas. Nesse lugar profético, você vai continuar recebendo palavras poderosas da parte de Deus. Quem crê nisso, diga amém. Amém.
Fica em pé em nome de Jesus. Diga comigo, eu creio que Deus vai gerar algo poderoso a partir desse dia, a partir dessa data. Feche os seus olhos, por favor. Pai, nós queremos te agradecer por tudo que o Senhor está movendo aqui. Eu preguei uma palavra de crescimento, de expansão essa noite. Eu creio que os teus filhos viverão um crescimento poderoso, uma expansão poderosa através de tudo que o Senhor moveu e está movendo nessa data tão especial. Nós cremos que esse tempo chegou na vida dos teus filhos. Nós cremos, Senhor, que essa igreja brasileira será uma bênção nessa igreja que já está aqui, Senhor. A igreja dos nossos irmãos aqui de Northampton, Senhor. Nós cremos, Senhor, na união e na junção, Senhor, aleluia, de nações que estão recebendo aqui uma palavra da tua parte. Senhor, desperte os teus filhos cada vez mais para essa obra, desperte os teus filhos cada vez mais para aquilo que o Senhor está movendo aqui. Eu creio que essa estrutura, Senhor, o Senhor preparou para os teus filhos. Eu creio que o Senhor permitiu tantos embates, tantas batalhas que foram travadas aqui, para que essa estrutura, Senhor, seja bênção na vida dos teus filhos, mas que nós possamos caminhar com o entendimento que não estamos aqui para servir o prédio, mas o prédio está aqui para nos servir. E eu creio piamente que os teus filhos serão grandemente abençoados nesse lugar. Eu te peço, Senhor, que o Senhor continue abençoando a vida dos teus filhos, em nome de Jesus. Eu quero orar por alguém que entrou aqui e precisa de uma oração para, de repente, uma decisão que vai tomar nos próximos dias. Alguém que entrou aqui essa noite dizendo assim, eu preciso de uma oração específica. Você tem coragem de sair do seu lugar e vir aqui à frente para mim orar por você? Você que crê. Eu não sei se tem como colocar um louvor bem baixinho para nós orarmos. Alguém que entrou aqui, Pastor Júlio, eu preciso de uma oração específica sobre algo, ou talvez não seja nem para você, seja para o seu filho. Talvez não seja nem com você, seja para sua filha. Talvez seja de alguém da sua família. Alguma coisa, alguma situação, você entrou aqui e precisa de uma oração específica. Eu quero orar por você. Sai do seu lugar e vem aqui à frente que eu quero orar. Se tiver alguém, enquanto você está aí se movimentando, eu quero pedir que a igreja clame ao Senhor, que a igreja ore nesse tempo. Eu creio que Deus fará milagres. Eu creio que milagres serão testificados. Você que tem uma decisão para tomar, você que talvez tem um pedido a fazer, você que tem colocado uma oração diante de Deus e precisa de uma resposta, sai do seu lugar e venha que eu quero orar por você. Ai, Espírito Santo, mova as águas no nosso meio, Senhor. Que a tua presença seja evidente, Senhor, no nosso meio. Ah, Espírito Santo, toca os teus filhos agora. Toca-nos, Senhor, queima-nos com brasa viva. Toca-nos, Senhor, como o Senhor tocou a igreja de Atos 2, com vento veemente e impetuoso. Senhor, eu peço uma bênção em favor dos teus filhos. Aleluia, Senhor, eu peço uma bênção em favor dos teus filhos. As tuas filhas que vieram aqui à frente, Senhor, eu quero te louvar pela vida delas. Eu quero te louvar pela vida dessas mulheres que aqui estão. Que apresentaram, Senhor, que estão apresentando um pedido diante de ti agora. Que o Senhor abra as portas, que o Senhor confirme, que o Senhor dê sabedoria nas decisões, que o Senhor desça como resposta sobre a vida dele e dela, que o Senhor desça como uma resposta sobre a vida das tuas filhas. Ah, Espírito Santo, que o Senhor cuide do lar, da família. Talvez são mães que estão clamando pelos filhos, talvez são mulheres que estão clamando pelo marido, talvez são mulheres que estão clamando, Senhor, pelas finanças. Estou vendo só mulheres aqui na frente. E eu quero te pedir uma bênção em favor delas que vieram até o teu altar. Guarde a vida delas, Senhor. Guarde elas na entrada e na saída. Se é uma cura, que o Senhor desça com cura. Agora, em nome de Jesus, eu declaro cura. Cura nos ossos, nas células. Cura, Senhor, Senhor, nos nervos, nos músculos. Senhor, na área cognitiva, se é, Senhor, uma doença, Senhor, no cognitivo, que haja cura em nome de Jesus. Se é emocional, que o Senhor desça com cura sobre as emoções delas. Eu declaro cura sobre a vida das tuas filhas.
Se é, Senhor, uma restauração emocional, que o Senhor estabeleça isso em nome de Jesus. Ai, Espírito Santo, eu vejo um batalhão de mulheres se levantando nesse lugar. Eu vejo culto de mulheres, Senhor, mulheres cheias da Tua presença nesse lugar. Ai, eu vejo, Senhor, os Teus filhos queimando aqui com a Tua presença. Guarde o coração dessas mulheres, Senhor. Levanta mulheres como Maria, que vão estar aos Teus pés. Levanta mulheres como Marta, Senhor, que vão estar servindo a mesa. Mas levanta homens também comprometidos, amigos Teus, como Lázaro. Levanta, Senhor, levanta e desperta os Teus filhos. Senhor, eu peço uma bênção sobre o lar dos Teus filhos. Eu peço uma bênção, Senhor, sobre as finanças. Eu peço, Senhor, uma bênção, Senhor, sobre todas as áreas da vida dos Teus filhos e filhas. Eu declaro as Tuas mãos sobre eles e sobre elas. Senhor, guarde a saída, guarda a entrada dos Teus filhos. Proteja eles, Senhor, em todo o tempo. Guarda eles em todo o tempo. Que essa mensagem de crescimento e expansão alcance os Teus filhos. Que haja crescimento aonde eles estiverem. Crescimento aonde eles colocarem a planta dos pés. Senhor, que o Senhor abra o entendimento, abra o nosso entendimento nesses últimos dias, para que nós possamos entender a Tua vontade, para que nós possamos entender o Teu querer. Senhor, abençoa o pastor Derek e a pastora Joana, Senhor, dá saúde a eles, Pai. Continua abençoando os Teus filhos, continua guardando eles, Senhor. Continua guardando, Senhor, os pastores, os ministros, os homens de Deus que ainda pisarão nesse lugar. Continua abençoando, Senhor, os líderes dessa casa, capacitando eles cada vez mais. Gera capacitação, Senhor, entendimento, visão. Amplia a visão dos Teus filhos para que eles possam avançar. Guarde o coração deles, protege eles em nome de Jesus. Eu te peço uma bênção em favor dessas mulheres que aqui estão, dê sabedoria a elas nas decisões, usa elas com autoridade, com intrepidez, com poder, em nome de Jesus, e que eles possam viver, que elas possam viver as promessas que o Senhor tem feito a elas, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Dê um forte aplauso a Jesus, volte para o seu lugar. Graças a Deus. Obrigado, meu amigo. Amém. Pode sim. Não, pode sim. Irmãos, pode sentar. Temos hoje a honra, né, de receber um pastor convidado, mas nós estamos muito felizes, como o Márcio comentou aqui. Mas hoje eu compartilhei com vocês, com alguns de vocês, mandei no grupo, uma palavra onde dizia que quando nós lembramos, né, de vocês, nós lembramos com carinho, com amor, né, e isso alegra o nosso coração. Paulo diz isso em 1 Filipenses, capítulo 1, versículo 4. Nós temos aqui um casal, queria pedir para a Osana vir aqui na frente, não se incomodar. E nós não podemos deixá-los sair daqui sem receber a nossa oração, como igreja, né? Então, quando nós estivermos em casa, quando nós estivermos no nosso dia a dia, aqui na Inglaterra, saibam que homens e mulheres de Deus estão por aí pregando a palavra de Deus. Mas para isso, nós precisamos estar cobrindo essas pessoas. Amém. De oração. Amém. Então, hoje ele teve nos abençoando aqui com esse momento, né, para trazer a palavra, mas amanhã ele vai para outras igrejas e assim ele continua, é um pastor itinerante. Então nós queremos abençoar ele e a sua família. Amém. Né, o seu filho Júlio César e sua filha Mariana. Maria Eduarda. Né? Vamos orar por eles. Vamos Amém. estender as mãos para cá e orar por eles. Obrigado, Jesus. Senhor Deus e Pai, nós estamos aqui, Pai, para agradecer por este momento, Pai, pela Amém. palavra, Senhor Deus, que foi ministrada através diretamente do seu trono, Pai. Amém, Jesus. Senhor Deus, abençoamos esta família, Pai, a Osana, Senhor Deus, a Maria Eduarda, o pastor Júlio César, o seu filho, Pai, Amém, Júlio César. Amém. Abençoamos esta família, Papai, Amém. que tem vivido, Senhor Deus, do seu evangelho, Pai. Amém. Que tem vivido, Senhor Deus, pregando a sua palavra, Amém. Pai. Ser com eles aonde eles estiverem, Senhor Deus. Recebemos. Que aonde eles estiverem, Senhor Deus, a sua palavra continue queimando Amém. dentro deles, Pai. Traga algo novo, Pai. Traga algo novo para eles, Pai. Nós profetizamos, Senhor Deus, que eles vão voltar para o Brasil
com uma palavra nova, que eles vão Amém. voltar para o Brasil com o coração cheio, Senhor Deus, de algo novo, Pai. Amém. Nós profetizamos novidades sobre a vida deles, Em nome Pai. de Jesus. E que eles possam ser fortalecidos pela sua palavra, Em nome de viva e Jesus. eficaz, Pai. Em nome de Jesus, Em nome Pai. de Jesus. Obrigado por esse tempo, mas que eles possam sair daqui muito mais abençoados Amém. do que eles chegaram, Senhor Deus. Obrigado pela palavra que foi ministrada. Amém. Em nome de Jesus. Amém, amém, Amém. e amém. Amém. Obrigado. Obrigado, meu amigo. Deus abençoe. Obrigado. Pode sentar. Nós temos aqui os livros, né? Como vocês já sabem, e os livros vão chegar na mão de vocês, né? O Márcio e a Ju vão lá para Londres daqui a pouquinho, junto com eles, e devem voltar com alguns desses livros. Então eu peço a gentileza